Às vezes, o que mais confunde a alma é perceber que, por fora, tudo parece estar no lugar, enquanto por dentro, a casa está em ruínas silenciosas. Você sorri para o mundo, entrega respostas rápidas, posta fotos que dizem estou bem, mas à noite deitada, sente um peso que não tem nome. É um cansaço que não vem apenas do corpo, mas de sustentar uma vida que parece organizada para os olhos de fora, enquanto a psique implora por ordem, calma e verdade. É como se cada curtida fosse um anestésico rápido para a ansiedade, como se a validação externa fosse um sopro breve que não alimenta, apenas adia o vazio, e nesse adiamento você se perde. Jung dizia que aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta, mas o despertar exige silêncio. Não o silêncio desconfortável que sufoca, e sim o silêncio fértil, onde símbolos e imagens internas podem germinar sem serem arrancadas antes do tempo. A vida externa, por mais impecável que pareça, se torna apenas cenografia se o que é invisível não estiver protegido. O símbolo, essa imagem viva que nasce do inconsciente, precisa de tempo e de sombra antes de ganhar forma no mundo. Sem incubação psíquica, tudo vira movimento sem raiz, ação sem alma. Na psicologia profunda, há uma tensão constante entre o self e a persona. O self é o núcleo vivo e íntegro, o que nos conduz ao nosso destino autêntico. A persona, por outro lado, é a máscara social, a roupa que vestimos para sermos aceitos. Quando a persona domina, começamos a viver para a plateia. Quando o self conduz, a vida se alinha de dentro para fora. Entre essas duas forças, habitam nossas sombras e projeções, complexos autônomos que repetem histórias antigas, e a imaginação ativa, a ponte secreta que nos permite conversar com o inconsciente. Tudo isso acontece longe dos olhos externos, no terreno sagrado do invisível. A neurociência confirma o que Jung intuía. A aprovação social libera dopamina, gerando prazer rápido e fugaz, mas não sustentado. Já a oxitocina, ligada à segurança relacional, constrói vínculos e estabilidade interna. O cortisol, nosso hormônio do estresse, cresce com a urgência constante, nos empurrando para decisões impulsivas. E há janelas raras de neuroplasticidade nos momentos de sono, repouso e foco profundo, em que o cérebro é solo fértil para criar novos padrões. É ali que as imagens internas se transformam em hábitos duradouros. É ali que a alma planta raízes. Nada que seja verdadeiramente significativo nasce em praça pública. As coisas mais importantes começam no escuro, onde ninguém vê, ninguém opina, ninguém interfere. É o que chamo de resguardo simbólico. Antes de falar, é preciso gestar. Antes de mostrar, é preciso deixar amadurecer. E nesse processo, o silêncio deixa de ser ausência e se torna cuidado. James Hillman, o grande psicólogo arquetípico, nos lembra que dentro de uma bolota já existe o desenho inteiro de um carvalho. Mas se essa bolota for exposta ao vento e ao sol antes da hora, ela não sobrevive para se tornar árvore. O silêncio é a terra que protege a imagem de destino até que ela possa suportar a luz. E talvez seja justamente nesse silêncio que você reencontre a si mesma. Porque não se trata apenas de organizar agendas, prazos e armários, mas de organizar a vida interna, onde cada gesto, cada decisão, cada passo nasce. É nesse útero invisível que as verdadeiras transformações são gestadas. E quando a hora chegar, o mundo verá não um espetáculo, mas uma vida que floresceu no tempo certo, na luz certa, com raízes profundas demais para serem arrancadas. Há um impulso quase irresistível de contar. Contar para um amigo, para um grupo, para a internet. Compartilhar um sonho, uma ideia, um início de mudança, como se o ato de falar já fosse a metade do caminho percorrido. Mas, na verdade, muitas vezes, esse impulso é uma armadilha. É a ansiedade disfarçada de progresso. É a confusão entre movimento e transformação. Porque quando pedimos opiniões cedo demais, entregamos nossa imagem interna ao olhar do outro antes de ela ganhar forma e força próprias. E o que é semente vira prematuramente apenas um desejo exposto ao vento. Jung nos ensinou que a imaginação ativa é uma ponte viva entre o consciente e o inconsciente. É um diálogo íntimo com imagens, símbolos e sonhos, capaz de revelar não apenas o que pensamos que queremos, mas o que realmente precisa nascer em nós. Esse processo acontece melhor quando a mente está livre de estímulos externos, quando a chamada rede em modo padrão, aquela que se ativa no ócio, na contemplação, no devaneio, começa a reorganizar narrativas internas, conectando memórias, intuições e possibilidades. É nesse território silencioso que o símbolo ganha densidade. Mas há um fenômeno curioso e traiçoeiro. Quando compartilhamos cedo demais, o cérebro libera dopamina, a mesma substância que sentimos ao receber um elogio ou uma curtida. Essa descarga dá a ilusão de avanço, mas esvazia a atenção criativa necessária para a transformação real. É como tirar o pão do forno na metade do tempo, porque o cheiro já é tentador. O calor que sustentaria o crescimento se perde e a massa da alma murcha diante do ar frio da plateia. O primeiro passo
pacto é o da incubação. 40 dias de gestação simbólica, registrando sonhos e imagens sem pedir validação externa. Um compromisso silencioso de 20 minutos diários de imaginação ativa, mergulhando nas imagens como quem visita um jardim secreto que ninguém mais conhece. Nesse pacto, aprendemos que o silêncio não é isolamento, mas território de cultivo. A segunda regra é a de ouvir a voz menor. Não aquela que grita para agradar a persona, mas o sussurro discreto do corpo, um suspiro que aparece sem motivo, um nó na garganta, uma tensão leve nos ombros. São sinais tão sutis que no ruído da vida costumam ser ignorados, mas é essa voz, quase imperceptível, que aponta o caminho da alma. Talvez nesse momento haja uma imagem dentro de você pedindo para ficar oculta, uma visão, um início de decisão, um lampejo que ainda não está pronto para suportar luz forte. E talvez nesse silêncio você descubra que algumas coisas crescem melhor quando ninguém está olhando, porque não se abre o forno no meio do crescimento do pão, e a massa da alma precisa de calor constante para não colapsar. Existem padrões que se repetem na vida como um eco insistente, relações que começam diferentes, mas terminam no mesmo vazio, trabalhos que mudam de cenário, mas trazem a mesma exaustão. E diante dessa repetição, a tentação é sempre apontar para fora, culpar o mundo, o outro, as circunstâncias. Mas a verdade é que essa energia travada, presa em ressentimentos e acusações, é um sinal preciso. A sombra está tentando nos ensinar. Na psicologia junguiana, a sombra é a parte de nós que preferimos negar. Traços, desejos, talentos e medos que não combinam com a imagem que construímos de quem devemos ser. E é justamente por não reconhecermos essas partes que acabamos projetando-as nos outros. O que nos incomoda profundamente no outro é muitas vezes um reflexo de algo que carregamos, mas não aceitamos. Jung dizia que aquilo que negamos nos controla. E só quando olhamos para a sombra com curiosidade é que ela se transforma de inimiga em guia. A projeção é um fenômeno silencioso, mas poderoso. Ao julgarmos o outro, estamos sem perceber, revelando uma ferida ou um recurso que ainda não aprendemos a integrar. A neurociência também nos lembra que nosso cérebro tem um viés de negatividade. Presta mais atenção a ameaças e críticas, internas ou externas, porque biologicamente isso já foi essencial para a sobrevivência. Mas no plano emocional, essa lente distorcida pode nos manter presos em histórias que não nos libertam. O mapa da projeção é um convite a escrever em 3 colunas. Primeiro, o que julgamos ou condenamos no outro. Depois, onde esse mesmo traço ou comportamento existe em nós, seja de forma reprimida ou disfarçada. Por fim, qual ação ou competência essa percepção está nos pedindo para desenvolver. Essa prática não é sobre autoacusação, mas sobre resgatar o que foi exilado de nós. A segunda regra deste capítulo é a pergunta de ouro ao sintoma. Diante de um momento de ansiedade, ciúme, compulsão ou raiva, em vez de perguntar por que isso comigo, perguntar o que isso quer de mim. Essa mudança de perspectiva tira o foco do papel de vítima e nos coloca como participantes ativos de nossa própria cura. Porque na linguagem simbólica da alma, cada sintoma é uma carta do céu, enviada por vias inesperadas. A sombra é como um mestre vestido de roupas simples. À primeira vista, podemos não querer sentar ao lado dele, mas se ficamos e ouvimos, percebemos que suas lições abrem portas internas que nossa persona jamais admitiria abrir. E é sempre nesse ponto que descobrimos. Aquilo que mais resistimos em ver pode ser exatamente o que viemos aprender. Existe uma urgência silenciosa que corrói a alma. É o desejo de acelerar o que ainda está amadurecendo, de empurrar a vida para que ela chegue logo onde queremos. Vivemos cercados por prazos, métricas e datas, como se a alma obedecesse ao calendário da agenda. Mas o tempo psíquico não é o tempo do relógio. Ele não se dobra diante da nossa impaciência. Na psicologia simbólica, há 2 formas de tempo. Cronos, o tempo linear, que mede horas e dias, e Kairos, o tempo oportuno, aquele instante único em que algo está pronto para nascer. É no encontro entre esses 2 tempos que a vida verdadeira acontece. Pressionar Kairos para se encaixar em Cronos é como tentar forçar uma flor a desabrochar antes da primavera. O que nasce antes da hora não sobrevive. A ciência também reconhece que há momentos em que a mente se abre mais à transformação. São as janelas de reconsolidação da memória, quando um insight ou um sonho profundo reorganiza nossa percepção, criando espaço para novos hábitos. O efeito Zeigarnik, por exemplo, mostra como tarefas inacabadas mantêm uma tensão viva dentro de nós. Essa tensão, quando não é sufocada por pressa ou distração, pode se transformar em força criativa. Mas quando anunciamos uma meta cedo demais, a descarga de dopamina nos dá a falsa sensação de missão cumprida e a janela de plasticidade se fecha. Aqui
quinta regra é esperar o segundo sonho. Só transformar uma grande visão em projeto externo depois que ela reaparecer 2 vezes, em sonhos ou insights distintos. É como se a vida quisesse confirmar: sim, isso é para você. Sim, é hora. Essa repetição simbólica cria raízes antes do passo visível. A sexta regra é viver sprints invisíveis de 90 dias. Fazer mudanças silenciosas, sem alarde, por 3 ciclos lunares, avaliando não pela reação externa, mas pelos sinais internos: energia, sono, relações. O que cresce nesse terreno protegido ganha consistência antes de enfrentar o vento. Rios não correm mais rápido porque alguém grita da margem. Eles encontram o mar pela gravidade própria, obedecendo a um chamado silencioso que não conhece pressa. E talvez assim como o rio, seu destino também esteja seguindo um curso invisível, que só pode ser visto por inteiro quando o tempo certo chegar. Há um momento na vida em que percebemos que não é possível viver apenas da cabeça para cima, que as respostas mais importantes não vêm de argumentos lógicos, mas de uma escuta mais profunda, aquela que acontece no corpo. Quantas vezes confundimos o calor de uma paixão repentina com amor genuíno? Quantas vezes aceitamos mais do que podemos sustentar apenas para depois nos recolhermos, exaustas, ressentidas? Essas experiências não são falhas morais, mas sinais de que a bússola da alma passa pelo corpo. A interocepção, que é a capacidade de perceber os sinais internos, batimentos cardíacos, respiração, temperatura, tensões, é a linguagem primária da nossa verdade. A coerência cardiorrespiratória, por exemplo, não é apenas um termo técnico, é o estado em que coração e respiração se alinham, enviando ao cérebro a mensagem de que estamos seguras. E o tônus vagal, que regula essa comunicação, é fortalecido não por picos de dopamina, mas por momentos de presença e vínculos reais. A oxitocina, liberada nesses encontros de segurança, não é química da fantasia, mas da raiz emocional. Nossos padrões de apego, formados muitas vezes na infância, moldam silenciosamente a forma como escolhemos vínculos, amizades e parcerias. A alma busca, nas relações, espelhos onde possa se ver inteira, mas nem sempre reconhecemos quando esse espelho reflete mais ferida do que cura. É por isso que os relacionamentos são laboratórios espirituais. Neles, encontramos as bordas que a vida nos pede para colocar. A sétima regra é encarar as relações como experimentos conscientes. Em conversas desafiadoras, observar 3 sinais somáticos: respiração, mandíbula, mãos, antes de responder. Essa pequena pausa é, na verdade, um portal. Ela transforma a reação em escolha. Nomear em uma frase a necessidade real que está por trás da emoção é como abrir uma janela para que o outro veja não apenas o gesto, mas a alma que o move. A oitava regra é o protocolo 3-6-9. 3 minutos de respiração coerente, inspirando por 6 segundos, expirando por 6 segundos, completando 9 ciclos antes de decisões sociais importantes. Parece simples, mas é um gesto que muda o estado interno, limpando o ruído para que a resposta venha do centro. O corpo é o altar onde a intenção se ajoelha para virar ação. E quando o corpo e a alma se alinham, até as conversas mais difíceis se tornam lugares de revelação, porque no fundo não é a intensidade que nos guia, mas a coerência entre o que sentimos, o que dizemos e o que fazemos. Vivemos em um palco invisível. As luzes nunca se apagam, as vozes nunca silenciam, e no entanto, poucas coisas desgastam mais a alma do que manter-se constantemente visível. Existe um custo oculto em medir a própria vida pela quantidade de olhares que ela atrai. O excesso de exposição fragmenta o foco, alimenta comparações e, pouco a pouco, esvazia a densidade do que realmente importa. A neurociência mostra que somos biologicamente atraídos por sinais de novidade e validação. Cada notificação, cada número que sobe, aciona o circuito dopaminérgico, criando um ciclo de busca compulsiva. Mas a dopamina sozinha não constrói nada duradouro. É como um fogo que se acende rápido e apaga antes de aquecer. A atenção, quando capturada por estímulos incessantes, deixa de nutrir o que é essencial e começa a irrigar apenas o que é imediato. É a chamada saliência atencional. Damos energia ao que nos chama mais alto, não ao que nos chama mais fundo. Nesse cenário, a economia psíquica se torna um ato de preservação. Onde vai a sua atenção, vai a sua vida. Por isso, proteger a própria atenção é mais do que disciplina, é um gesto de amor próprio. Não é apenas sobre desligar telas, mas sobre escolher conscientemente quais vozes, imagens e ideias merecem espaço dentro de você. A nona regra é tornar-se a guardiã da porta digital. Um período de 72 horas sem contato com métricas, likes,
visualizações, comentários, combinado com listas brancas de apenas 3 fontes que nutrem a psique. É uma reeducação silenciosa, um retorno à capacidade de sentir valor sem medi-lo por números. A 10ª regra é praticar microdesistências de status, uma recusa por dia que preserva a alma. Pode ser não explicar uma decisão, não justificar uma escolha, não mostrar um avanço. Pequenos gestos que, juntos, libertam do vício de provar o próprio valor, tirar a coroa para regar o jardim. É essa a imagem que fica, menos palco, mais raiz. Porque a vida não se fortalece sob aplausos, mas no silêncio profundo, onde o destino cria densidade antes de se mostrar. E quando finalmente floresce, não há holofote que consiga explicar a força de algo que cresceu longe dos olhos. Tudo o que percorremos até aqui forma um ciclo vivo. Primeiro, a incubação, proteger a imagem interna no silêncio, permitindo que ela crie raiz antes de enfrentar o mundo. Depois, o encontro com a sombra, não para expulsá-la, mas para ouvi-la como mestre disfarçado. Em seguida, o respeito ao tempo psíquico, entendendo que o destino não se apressa. Então, a escuta do corpo e o uso dos vínculos como espelhos sinceros. Por fim, a proteção da atenção, porque onde pousa o olhar, cresce a vida. Na visão junguiana, individuação não é um espetáculo, mas uma obra silenciosa. É permitir que o self, esse centro íntegro e atemporal, conduza a jornada, enquanto a persona se torna serva e não senhor. Quando essa inversão acontece, a vida externa deixa de ser cenografia e passa a ser expressão. O que antes era fragmento vira coerência. A neurociência confirma. Coerência não é apenas um estado mental, mas uma integração de atenção, intenção e afeto. É a construção de trilhas internas estáveis, menos dependentes dos picos rápidos da dopamina e mais sustentadas pela constância da plasticidade emocional. É a diferença entre uma faísca que ilumina por segundos e um fogo que aquece por uma vida inteira. Talvez a sua transformação não comece mudando tudo, mas escolhendo uma única regra para viver por 7 dias. Não medida por aplausos, mas pelos sinais do corpo e pelos sonhos que vêm à noite. Pequenas mudanças silenciosas que, com o tempo, alteram o eixo da vida inteira. James Hillman dizia que, assim como na bolota já existe o desenho do carvalho, em você já existe a imagem inteira do que pode se tornar. Mas forçar a copa antes das raízes é condenar a árvore à fragilidade. Há uma hora certa para florescer e ela não se mede por pressa. O silêncio não é ausência de ação. É o útero onde a vida psíquica toma forma antes de receber um nome. É o intervalo sagrado onde o invisível se fortalece para um dia se tornar inevitavelmente visível. E quando esse momento chegar, você não precisará convencer ninguém, porque o que nasce do silêncio verdadeiro carrega uma força que fala sozinho.